Em um mundo cada vez mais dinâmico, ao final de cada dia, muitas vezes nem lembramos onde tudo começou. Em cada esfera de nossas vidas, seguimos regras, leis, princípios. Mas, onde tudo teve início? Quem criou os parâmetros para as leis humanas? Será que tudo isso veio de leis escritas há milênios atrás? E onde encontrar os originais dessa escritura? Nós estamos no 4º mandamento, Êxodo 20, verso 8. Aí, ó. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Então, de uma maneira bem simples, o que você precisa entender é que o dia pode ser alternado. Ou seja, sábado significa descanso. A palavra sábado, Shabat, significa descanso. Então, você, por exemplo, que trabalha num hospital, ou trabalha nas Forças Armadas, ou trabalha de vigilante, muitas vezes você tem que trabalhar no sábado, algumas vezes você tem que trabalhar no domingo. Então qual é o princípio orientado pela Bíblia para você? É que em 7 você tire o quê? Um dia. Isso não é para o benefício de Deus, como nós vimos aqui. Deus não fica cansado, Deus não precisa de descanso. Isso é para o nosso benefício, para que nós tenhamos um tempo maior de dedicação a Deus, de aprendizado e assim por diante. Mas entenda, não é o dia, e esse é o ponto-chave, que salva você. Nem o domingo e nem o sábado, tá certo? Se você esperar a sua salvação porque você guarda o sábado, você está anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Se você esperar a sua salvação guardando o domingo, você está anulando o sacrifício do Senhor Jesus. Porque quem salva é Jesus, não é a igreja, não é um dia, não é a oferta, o dízimo. Nós só somos salvos de uma única maneira, só existe um único caminho. Igrejas você tem opção, pode escolher entre as muitas igrejas, mas caminho que leva para o céu só tem um, não tem outra opção. Ou você vai por Jesus, ou você nunca vai chegar lá. Jesus disse: eu sou o caminho. Esse o aí, esse o, ele é um artigo, que ele é, como é que a gente chama? Singular, ele é exclusivo. Ele não admite que haja uma variação. Então ele não disse: eu sou um caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Tá certo? E ele não disse também: ninguém vai ao Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai, porque ele próprio era o Filho e era o Pai, ele era Deus. Então, simplificando tudo, essa é a situação. Às vezes, nós somos acusados pelos adventistas de que não guardamos o sábado, então estamos quebrando a lei, e aí eles alegam isso. Não tem problema, diga para o adventista: meu irmão, guarde seu sábado, eu guardo meu domingo. E nenhum de nós vai ser salvo, nem pelo sábado e nem pelo domingo. Agora, quando a pessoa decide guardar o sábado, porque ele não quer quebrar a lei, ele deve atentar para todos os outros pormenores, como nós já dissemos aqui. Ou seja, não adianta só ele guardar o dia, ele tem que guardar do jeito que a Bíblia recomenda, e ele não vai conseguir. E quando ele não conseguir, o que acontece?
ele quebra a lei. E quando quebra, qual era a penalidade? A morte. Quando quebra, ele está condenado. É por isso que nós não vivemos mais debaixo da lei. Diga amém. Nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós vivemos hoje pela graça, ou seja, meus pecados eu não tenho que pegar um animal e trazer para cá para matar toda vez esse animal para que eu seja perdoado. Não, porque meu Cristo morreu na cruz e o sacrifício dele, conforme Hebreus, é um sacrifício único, não tem mais necessidade de ser repetido, ele foi feito de uma vez para sempre. Então veja a rigorosidade do sábado no Antigo Testamento, irmãos. Ninguém podia sair de casa, Êxodo 16, 29. Dê atenção aí do pessoal, no computador aí, se você quiser fotografar esses textos, fotografe. Está aí, ó. Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia, ele lhes dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para 2 dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no 7º dia. Cada um deve ficar onde? Em casa. Então, no sábado, não deveria sair. Mas o que a gente vê as pessoas que dizem guardar o sábado é que elas não guardam esse pormenor. Então, tem um erro aí. Ou elas teriam que cumprir integralmente, ou então elas quebraram o sábado. Aí o Senhor está falando lá no deserto que o povo podia recolher o maná dia a dia, mas quando chegasse da sexta-feira, ele recolhia para 2 dias, para que no sábado ele não tivesse que sair de casa. Também não pode ferver nem fazer comida. Se você guarda o sábado e está fazendo comida, você está errado. Olha o que diz aí, Êxodo 16, 23. Moisés lhe disse: foi o que o Senhor ordenou, amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Tá certo? É interessante aí essa expressão, olha, amanhã será um dia, não será o dia, o único dia, será um dia de descanso, que se chamará sábado, porque sábado é descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, Senhor, cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Então, não pode fazer comida, certo? Também não pode viajar. Neemias 13, 19. Olha aí. Em seguida ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, sexta-feira, 6 horas da tarde, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. O sábado dos judeus começa às 18 de sexta e termina no sábado às 18. Enviei alguns de meus servos para aguardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Ou seja, não pode negociar, tá certo? Não pode vender, não pode comprar, não pode fazer nada disso. E esse é um problema que eu não sei como eles conseguem resolver, já que tudo isso eles fazem. Andam de ônibus, andam de carro, está andando de carro, está gastando gasolina. Isso é negócio. Não pode. Tem que ficar em casa. Então, a coisa é um pouco mais complexa do que muitas vezes as pessoas querem simplesmente apontar o dedo para a gente. Não pode negociar. Amós 8 e 5. Também Jeremias, primeiro bote Jeremias 17, 21.
Jeremias 17, 21. Assim diz o Senhor: ouçam minha advertência, pare de negociar junto aos portões de Jerusalém no dia de sábado. Parem. Mas os fariseus eram tão falsos que vendiam animal lá na porta do templo. Está entendendo? Então é religiosidade, né, simplesmente pura. Amós 8:5, agora sim. Não vem a hora do sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Ou seja, estava aguardando o sábado, doido, olhando no relógio para terminar, e aí eles eram negociantes falsos, balanças enganosas. Naquele tempo não tinha balança eletrônica, não é? Então eles enganavam as pessoas, e aí não adianta. Agora vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o que o Novo Testamento vai ter de dizer sobre o sábado, tá certo? Primeiro texto é um pouco longo, Mateus 12, de 1 a 14. Vamos ver como Jesus tratou disso. Porque veja, Jesus era judeu. Jesus não observou o sábado conforme as autoridades judaicas. Ele não quebrou a lei. Jesus cumpriu a lei por nós. Mas ele observou o sábado como planejado no início. Essas coisinhas que foram entrando, elas foram sendo acrescidas pelos líderes religiosos. Como hoje, muita coisa que está por aí, não é? As pessoas estão colocando isso. Não tem na Bíblia, mas as pessoas estão colocando essas regras e muitas vezes as pessoas vivem sufocadas. Então, veja, Jesus tratou do sábado diferente. E porque ele tratou diferente, ele foi perseguido. Uma das razões por que Jesus foi perseguido era exatamente porque ele não guardava o sábado como os fariseus e os saduceus, que eram dois grupos religiosos fortíssimos no tempo de Jesus. Dos saduceus vinham os sacerdotes e dos fariseus vinham os escribas. Ou seja, os fariseus estavam mais ligados à interpretação da Bíblia e os saduceus mais ligados ao serviço religioso. Dos saduceus não tinha sacerdote fariseu. O sacerdote era sempre saduceu. E os intérpretes da Bíblia, em geral, eram fariseus ou, algumas vezes, chamados de escribas, que escreviam, né? Então, esses grupos, eles eram unidos, vamos dizer assim, quando queriam, e separados em alguns momentos, tá certo? Porque os fariseus aceitavam a ressurreição, enquanto os saduceus não aceitavam. Então tinha pontos também divergentes. Eles divergiram e tentaram pegar Jesus numa situação capciosa. Eles falaram para Jesus: olha, uma mulher casou com um homem, esse homem morreu. Pela lei judaica, quando um homem morria sem deixar filho, o irmão dele deveria casar com a viúva. E o primeiro filho seria registrado como filho daquele que morreu, para continuar o nome, porque a genealogia para eles era importante. Então eles disseram: vamos pegar Jesus aí. O que é que eles fizeram? Olha, o homem morreu, não teve filho. A viúva casou com o irmão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 7º. Ela era uma viúva que matava os maridos, né? Então, todos eles, os irmãos, casaram com a mulher. Aí eles falaram: e agora, Jesus? Na ressurreição, já que o senhor está dizendo que tem ressurreição, de quem que ela vai ser mulher? Então, muita gente tem essa dúvida, né? Você casou 2 vezes, você é divorciado, ou você ficou viúvo. E aí, quando chegar lá no céu, você vai conhecer as 2 mulheres? Você vai se casar com ela? E agora?
Sai dessa, Sarquis. E agora? Não. O que Jesus falou para ele? Olha, vocês estão errando em não conhecer as Escrituras. Porque Jesus disse, na eternidade, vocês serão como os anjos. Vocês não se casarão. Diga glória a Deus. Muito bem. As mulheres depois resolvem sair com quem deu glória a Deus. Tá certo? Tá certo? Então, o que acontece? Na eternidade, o Senhor falou, não tem casamento. Ele falou, vocês serão igual os anjos. Tá certo? E aí, ele falou, não tem. Uma outra pergunta, não é nosso estudo, a gente talvez trate disso quando estiver falando sobre escatologia, né? A gente vai se conhecer no céu? Sim ou não? Suponhamos que você não é uma das pessoas que eu goste muito. E aí, a gente se conhece lá no céu? Suponhamos que você já fez algo ruim para mim. E aí, lá no céu, a gente vai se reconhecer? Por outro lado, a gente pergunta assim, se a gente não vai reconhecer ninguém, entendeu, Rodrigo? Então o céu deve ser triste, porque você vai viver sozinho, vai viver no isolamento, porque o inferno é assim. Leia lá a parábola, né, de Lucas, acho que 16, do rico e Lázaro, que no inferno, aquele homem que estava lá disse para Abraão, fala para os meus irmãos não virem para cá. Se pudesse ter reunião familiar no inferno, ele tinha dito, não, pode vir, porque tem muita gente que fala assim, cara, eu vou para o inferno porque meus amigos já foram, mas lá não tem. O inferno com certeza é solidão, porque o inferno é sofrimento, mas o céu, eu tenho estudado sobre isso, pensado, como é que faz? Nós vamos conhecer os pastores, e aí, como é que vai fazer? Minha interpretação, que eu nunca fui lá ainda, tá bom? Nós não vamos nos conhecer, graças a Deus. Imagina, gente, vocês estão me tolerando aqui por esses anos todinho, chegar no céu ainda vai ter que me aguentar, não dá. Nós não vamos nos conhecer, sabe por quê? Nós teremos um novo corpo. Então como é que eu vou conhecer o Rodrigo? Ele já está meio careca, barbeado, aí lá no céu você vai ter um novo corpo, certo? A pessoa aqui, por exemplo, que tenha um defeito físico, um exemplo, né? Ela não tem uma perna ou um braço, lá no céu isso não vai acontecer, porque a Bíblia diz que nosso corpo será igual ao de Cristo, então será um corpo lindo. Quem é feio não se preocupe, na eternidade vai resolver seu problema, tá certo? Não vai resolver aqui na terra, mas lá está tudo tranquilo, você vai receber o novo corpo. Então eu acredito que não vou lhe conhecer, entendeu, Rodrigo? Como Rodrigo, não vou lembrar as coisas aqui da terra, não, porque isso aí tudo ficou na hora que eu ressuscitei e recebi um novo corpo, isso ficou. A Bíblia diz, o corpo corruptível se desfez, e eu recebi um corpo incorruptível. Mas olha, nós não vamos nos conhecer como nos conheceríamos aqui na terra, mas nós vamos nos conhecer no céu. Nós vamos formar amizades, nós vamos formar grupos. Chega a me arrepio, né? Nós vamos estar diante do Cordeiro cantando santo, santo, santo é o Cordeiro, porque o céu é um lugar de alegria. Então nós vamos estar juntos, mas não se preocupe, você não vai lembrar do cara que ficou devendo você, tá certo? Não vai lembrar do seu esposo, não, era meu esposo, aí não dá, acaba com a alegria no céu, né? Não, é minha esposa, não, você não vai lembrar, você vai, seu esposo vai estar lá, por exemplo, meu filho, já faleceu meu filho, né? Ele vai estar, eu vou encontrar com ele, mas eu não vou reconhecê-lo como filho, porque lá ele tem outro corpo, não é? Lá ele vive noutra dimensão e eu também viverei, tá certo? Essa é a minha interpretação, não sei se eu confundi ou se eu expliquei, mas é como eu vejo, porque senão a gente viveria, gente, triste, né? Você chega no céu, cara, o Senhor diz, ali é seu lugar, e você fica lá sozinho, não fala com ninguém, não dá para entender isso. O céu é um lugar de alegria,
Tá certo? E também não fique pensando que você vai ficar dormindo lá o tempo todo, não. Tem coisa para fazer. Não sei o que é, mas o Senhor disse que vai fazer nova terra, novo céu, e nós vamos estar certamente com o Senhor atuando nessas situações. Mas aí não temos mais cansaço, não temos mais relógio, não temos mais nada. Tá bom? Deu para entender ou piorou? Muito bem, se piorou, quando chegar na eternidade, você volta para falar para a gente, tá bom? Faz igual o cara que falou com um amigo: será que lá no céu tem futebol? Aí ele falou: rapaz, eu não sei não, mas vamos fazer um acordo. Quem for primeiro volta para dizer para o outro. Então um morreu e foi. Isso não tem na Bíblia não, tá, gente? Aí ele chegou e voltou. Também não volta não, é só piada. Aí falou para o cara: rapaz, eu tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. Então fale a boa: no céu tem futebol. E qual é a ruim? Eu olhei a escalação e vi teu nome. Então, se você não entendeu, quando você estiver lá, você vem aqui para dizer para a gente, tá bom? Eu não sei explicar melhor do que isso, não. Ok, vamos correr aqui por causa do tempo, senão... por aquele tempo, Jesus estava caminhando, agora nós estamos no Novo Testamento, tá? Tempo da aliança. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal, no sábado. Seus discípulos estavam o quê? Sentindo o quê? Fome. Lembre-se disso, estavam sentindo fome. Começaram a colher espigas e comê-las. Eles estavam passando, numa plantação de milho. Estavam com fome. O milho estava lá. Para os fariseus e saduceus, era proibido colher a espiga. Ok? Era proibido. Para eles... Mas para Deus você vai ver que não era. E esse é o problema. O que é proibido para os homens e o que é proibido para Deus? Ok? Pode passar? Vamos correr aqui. Alguns fariseus, olha, os fariseus, está vendo? Os viram e protestaram. Esses fariseus, irmãos, eles andavam farejando Jesus. Era paparazzi, né? Hoje tem os caras aí que andam para fazer fofoca, farejando os outros. Pare com isso, tá bom? Cuida só da tua vida, que já é muito. Deixa a vida do teu irmão, deixa a vida dos outros, por favor, tá bom? Porque parece que tem gente que gosta de ver tudo. E aí não tem tempo para olhar para ele. Toma. Veja seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado. Olha o que eles falam para Jesus: os teus discípulos estão pecando, eles estão comendo no sábado, não pode. Pode passar. Jesus respondeu, olha a palavra de Jesus: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Davi estava numa batalha, ele e o exército estavam com fome. O que eles fizeram? Pode passar. Ele entrou na casa de Deus com seus companheiros, comeram os pães consagrados, que os sacerdotes tinham consagrado, e só o sacerdote podia comer. Eles comeram, tá certo? Só os sacerdotes tinham permissão de comer. Pode passar. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Ou seja, alguém tinha que fazer o culto. Não é isso? Alguém tinha que matar os animais. E aí? Então esses sacerdotes não estavam quebrando a lei? É isso que Jesus está falando. Vocês estão interpretando as coisas erradamente. E Jesus vai explicar por quê. Pode passar. Eu lhes digo, há alguém aqui que é maior do que o templo. Jesus está apontando para ele nesse caso. Pode passar. Vocês não teriam condenado meus discípulos? Jesus sempre defendia os discípulos. Meus discípulos inocentes, se soubessem o significado das Escrituras. Jesus falou, olha só: eu quero que demonstrem misericórdia e não o quê? Sacrifício. O que Jesus está falando é o seguinte: você pode ser um religioso, você vem para a igreja, você não falta nenhum culto, mas você não tem misericórdia, você não ajuda, você não ama. Jesus está falando: eu não pedi isso de você. Eu pedi que você seja o quê? Misericordioso, que você ame. Não adianta você fazer o sacrifício. Irmão, a coisa na Bíblia é tão séria
que o Senhor fala o seguinte: você veio dar uma oferta, tá bom, você vai dar a oferta aqui, mas você se lembrou que tem uma desavença com o irmão, ok? Então, Rômulo aqui, vamos dizer que a gente tem uma desavença. Aí chegou a hora da oferta, né? Eu vim colocar minha oferta. O que a Bíblia diz? Leva a oferta de volta? Não leve não. Ela falou: deixa a sua oferta, mas vai fazer o quê? Se reconcilia com seu irmão e oferece essa oferta. Ou seja, ora e diz: Senhor, eu dei essa oferta, mas não é essa oferta que vai me abençoar. O que vai me abençoar é porque eu estou cumprindo o teu mandamento de perdoar o meu irmão. Isso é o que vai abençoar. Deu para entender? Porque às vezes você dá um monte de dinheiro, mas você não é abençoado. Não é abençoado por quê? Porque você deu dinheiro, mas não cumpriu o resto que o Senhor falou. Está entendendo? Então, o que Jesus está falando é o seguinte: eu pedi misericórdia mais do que sacrifício. Vocês estão sacrificando, mas vocês não são misericordiosos. Vocês estão reclamando dos meus discípulos. Eles estavam com fome. É preferível eles morrerem ou é preferível eles comerem? Não é isso? É o que o Senhor está falando. Ok, pode passar. Pois o Filho do Homem, ele é o quê? Ele é o quê? Senhor do sábado. Não é o sábado que é Senhor de Jesus. É Jesus que é o quê? O Senhor do sábado. Depois ele vai ser também do domingo. Pode passar. Então Jesus foi à sinagoga local. Pode passar. Onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Então estava vendo o culto da sinagoga, tá certo? Sinagoga fica só os homens aqui, é assim na sinagoga, até hoje é assim, tá? E tem um lugar para as mulheres, não ficam juntos. Então, esses homens estão todos lá. E Jesus vai lá nessa sinagoga, chamam Jesus para dar uma palavra. Jesus olha, vê um homem. Ele tem uma das mãos curta, tá certo? O braço dele não é normal, a mão dele tem um defeito, o braço dele tem um defeito. Então, olha só, os fariseus perguntaram a Jesus: a lei permite curar no sábado? E esperavam que ele dissesse sim. Só que Jesus sabia que se Jesus dissesse não, eles iam acusá-lo. Se ele dissesse sim, eles também iriam acusá-lo. Então, olha só, para que pudesse acusá-lo, olha como Jesus vai responder. Jesus respondeu: se um de vocês tivesse uma ovelha, ela caísse num poço no sábado, você deixaria ou você tiraria a ovelha? Essa é a questão. Às vezes, irmão, quando a pessoa faz uma pergunta para nós, é muito importante que algumas vezes você devolva uma pergunta para ela. Ontem eu vi uma coisa tão engraçada. Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, eu estudo muito, então alguns momentinhos que eu vejo alguma coisa eu começo a rir. E a Betel às vezes me critica até por isso, né? Porque eu estou rindo sozinho. Mas tem umas coisas que é engraçada mesmo, né? Então a criança chegou com a mãe e falou: mãe, a senhora veio do macaco? Ela disse: não, eu acredito que quem fez o homem, a mulher, quem fez a gente foi Deus, e eu vim de Adão e Eva. Não, mas o papai acredita que veio do macaco. Não é porque a família dele é outra. Então, quer dizer, às vezes você tem que fugir sem dar uma explicação muito. A família de seu pai é outra, realmente, no caso aí, mas a minha não, a minha veio de Adão. Às vezes não adianta, gente. Jesus sabia, não adianta bater cabeça com essas pessoas. Então Jesus jogou, vamos dizer, eles jogaram questionamento, Jesus jogou para ele de volta. Falou: você pegou uma ovelha, sua ovelha caiu, o que é que você faz? É sábado, você deixa lá a ovelha, ou você pega a ovelha? Agora pode passar. Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, olha o que Jesus diz, sim, para a vergonha deles, porque para eles não podia. Eles criticaram as pessoas que vinham até Jesus no sábado, dizendo: vocês têm os outros dias da semana, por que vocês vêm no sábado? Agora, meu irmão, quem está doente, ele não escolhe se é sábado, se é domingo, se é segunda, se é terça, ele quer ser curado, ok? Porque a vida vale mais do que esse dia.
Então, olha só, quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o quê? O bem no sábado. É o bem, faça. No domingo, que é hoje o dia que nós guardamos, é o bem, faça. Não tem problema, ok? Pode passar. Em seguida disse ao homem, isso é lindo, né? Jesus fez essa cura na sinagoga, tá certo? Olha só, Jesus disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou igual a outra. Oh, Jesus poderoso, dá um aplauso para ele, né? Esse é o Jesus, tá certo? Eu acho tão interessante, tem milagre que Jesus ia tocar, como no leproso. Tem outros que ele simplesmente falou de longe, o camarada está lá, ele nem foi lá onde ele estava. Ele só falou, ó, estende aí a mão. Pode estender. E ele estendeu, ficou curado. Pode passar? Concluindo. Então os fariseus convocaram uma reunião. Olha como esse povo era ruim, gente. Religioso, mas ruim. Para tramar um modo de... A religiosidade é terrível. A religiosidade faz com que você tenha raiva do outro. Mas Jesus não é assim. Tá certo? Jesus faz com que a gente ame o outro. Amém? Concílio de Jerusalém, Atos 15, 19 a 21. Concílio de Jerusalém foi quando Paulo estava pregando para os gentios. Quem eram os gentios? Aqueles que não eram judeus. Eles estavam aceitando Jesus. Aí Paulo, tá certo? O apóstolo Paulo, ele é o enviado de Deus para essas pessoas, assim como Pedro é enviado para os judeus. Ocorre que tinha um grupo chamado judaizante. Aí Paulo fazia o apelo, ganhava as pessoas. Os judaizantes iam lá e faziam o que os adventistas querem que a gente faça, né? Eles iam lá e falavam assim, ó, você tem que guardar o sábado, você tem que sacrificar animais, você tem que fazer isso, tudo que a lei mandava. Só que Paulo falou, não é desse jeito. Eles não são judeus, eles são gentios. Eles não estão sujeitos a isso. A confusão aconteceu de tal modo que Paulo, tá certo, teve que ir para Jerusalém. Viajou, teve um concílio em Jerusalém. Agora vamos ver o que esse concílio recomendou. Ou seja, se era para guardar o sábado, eles deveriam ter recomendado. Atos 15, 19 a 21. Olha aí. Esse é o resultado do concílio. Eles fizeram uma ata e mandaram lá para os gentios. Olha, portanto, considero, tá certo? Isso é Pedro falando, que não devemos criar dificuldades. Acho que é Pedro, não, acho que é Tiago. Tá certo? Alguém confira aí. É Tiago, né? Tiago, o irmão de Jesus. Se decidiu depois. Hoje eu estava estudando sobre isso. Tiago não acreditava em Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os irmãos de Jesus passaram a acreditar em Jesus depois da ressurreição. Tá certo? E Tiago vai se tornar uma coluna da igreja. Por quê? Porque Tiago, exatamente, ele, sendo irmão de Jesus, ele, sendo incrédulo antes, agora ele é um crente, né? Ele não foi um discípulo como os demais que andavam com Jesus. Então, olha, portanto, considero que não devemos criar dificuldades para o gentio, não cria dificuldade, que se convertem a Deus. Irmãos, às vezes a gente faz igual esse pessoal, sabe? A pessoa se decide aqui, ela é novata, ela não entende das coisas, está entendendo? Aí a gente começa a exigir da pessoa, a gente começa a colocar um monte de regras e dificuldades. Não pode ser assim. A Bíblia diz que quando uma pessoa aceita Jesus, ela é uma criança, e nós temos que fazer desse jeito, tá certo? Não precisa você sair julgando o novo decidido, você precisa abraçá-lo e ajudá-lo. Tem pessoas que vão levar tempo para deixar um vício, para mudar totalmente os hábitos dela. Alguns deixam rapidamente, outros não, ok? Pode passar. Ao contrário, devemos escrever a eles
dizendo-lhes, deixa eu só ver aqui qual é o versículo final, 17. É isso? Não, 21, ok. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham. Então, aí é o resultado do concílio. Reuniu lá os apóstolos, vamos discutir esse assunto, que é bom isso é um bom, vamos dizer assim, exemplo para a igreja, né? Reúne e vamos chegar à conclusão. Então, lá vai. Primeiro ponto, se abstenham dos alimentos oferecidos a ídolos. Ou seja, não participe disso. Tá certo? Não participe, é oferecido a ídolos. Também se abstenham da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Ou seja, o animal foi morto por um carro ou foi morto com violência, não coma esse animal. Esse foi o conselho deles naquele momento. Pode passar. Pois essas leis de Moisés, ele está falando que era de Moisés, são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. Nada de sábado aí, ordem. Não tem a recomendação. Então, se fosse para os gentios, somos nós, que não somos judeus, guardar o sábado, eles tinham mandado nessa carta, guarde o sábado. Não, eles falaram, evite os sacrifícios a ídolos, evite os animais e o sangue, porque o sangue sempre na sociedade, isso sempre foi um problema, o sangue dos animais, né? E evitem a imoralidade sexual. Não falou nada sobre o sábado. Então, não temos essa recomendação para nós, ok? Não podemos ser condenados por isso. Colossenses 2, 16 a 17. Portanto, não deixe que ninguém os condene. Fotografe esse versículo, é importante, tá? Portanto, não deixe que ninguém os condene quando alguém vier lhe condenar por esse dia de sábado. Não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias o quê? Santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados. Está claro aí ou não? Está muito claro, ó. Não deixe ninguém, Paulo está falando, não deixe ninguém julgar você, tá certo? Por você não comer ou beber alguma coisa, não deixe, tá bom? Que ninguém lhe condene. Pastor, eu não como porco. Beleza, ontem eu comi. E aí, pastor? Você continua sem comer e eu continuo comendo. Não precisa julgar um ao outro por isso. Não é porque quem come porco vai para o céu e quem não come porco vai para o céu e quem come vai para o inferno. Não tem. Aí está falando, não deixe o cara condenar você pelo que você come ou pelo que você deixa de comer. Eu não como, pastor, porque eu não gosto, eu acho que é uma carne. Beleza, é uma interpretação sua, está tudo certo, tá bom? Não julga por isso o outro que come, ok? Aí fala, não julgue também por celebrar os dias santos, que era o caso das festividades judaicas. Então tem muita gente que tenta julgar a gente por essas coisas, né? E também as cerimônias da lua nova, porque você tem que entender que no início o calendário era lunar, tá bom? Depois é que veio o sistema solar. Galileu foi morto por causa disso, né? Ele foi morto, foi perseguido, né? Acho que foi morto, não sei, não me lembro agora. Alguém que estuda na faculdade, quando a gente não sabe, pergunta dos universitários, que é aí que a resposta não vem mesmo, tá bom? Então, os universitários me ajudem aí, né? O que aconteceu com Galileu? Mas ele foi essa pessoa aí, falou que a terra é que gira, deu uma confusão doida, até a igreja naquele tempo, né? Disse que ele era herege. Ok, não é nosso assunto. Então, lua nova, tá bom? E os o quê? Sábado, não deixe ninguém julgar você por isso. Pode passar. Pois essas coisas são apenas sombras da realidade o quê? Futura
E o próprio Cristo é essa o quê? Realidade. O que Paulo está dizendo, isso era uma sombra da realidade. Essa realidade é quem? Jesus Cristo. Então hoje eu vivo por Jesus. E creia, Jesus nos dá liberdade. Sabia que nós somos o povo mais livre do mundo? O pessoal fala que o crente não tem liberdade, que ele não pode beber, não pode fazer isso, não pode... Aí eu sempre digo para ele, cara, a gente pode fazer tudo isso. Pode, mas a gente não faz. Sabe por que a gente não faz? Porque a gente é livre para escolher. O cara que é escravo, que é viciado, ele não é livre para escolher. Ele faz porque ele é obrigado, ele não tem força. Está entendendo? Nós somos os verdadeiros livres. Está lá o negócio lá, e eu decido se eu quero ou não. Não é legal isso? Isso só Jesus que faz na gente. Ok? A gente para ou continua, gente? Se quiser que pare, a gente vai parar aqui, deixa para seguir mais lá na frente. Porque nós vamos chegar daqui a pouco na ressurreição, para que eu mostre para vocês por que nós guardamos o domingo. Tá bom? Não é só porque nós não guardamos o sábado. Não guardamos porque não queremos. Não, nós não guardamos o sábado porque nós entendemos que o que aconteceu no domingo é mais importante do que aconteceu no sábado. A gente vai chegar lá no caso do Constantino, que essa é uma acusação que normalmente as pessoas não sabem sair dela, né? Que eles falam, os adventistas, que nós guardamos o domingo, que foi Constantino quem mandou. Constantino, ele foi imperador de Roma em 321, depois de Cristo, né? A mãe de Constantino era uma senhora, uma rainha, chamada Helena. Ela prestou um grande trabalho ao cristianismo. Essa mulher foi quem mandou preservar lá em Israel tudo que a gente vê hoje. Porque Israel foi atacado por muitos povos bárbaros. E os povos bárbaros, quando eles atacam um lugar, eles destroem todos os pontos. Ponto turístico, ponto importante, destrói a cultura. E ela fez com que esses lugares fossem preservados. Então ela era cristã. Mas Constantino, escute, Constantino, ele oficializou o domingo. Veja, 321. Jesus morreu no ano 30. Tem um furo aí de 3 anos, né? Não foi no ano 33, porque o calendário tem que recuar o calendário. Ele morreu lá no ano 30. Constantino foi oficializar o domingo em 321. Então, escute, não tem nada a ver com o que Constantino fez. O que Constantino fez foi oficializar um dia, ele era um imperador romano, para que houvesse uma parada total no império. E o intuito dele era designar esse dia como o dia do Deus Sol, que é uma acusação que às vezes os adventistas fazem para a gente. Você guarda o domingo, que é sun, né? É o dia do sol. Em inglês é sun, né? Sun, ok? Aí eu sempre respondo para ele, e sábado é Saturno. É um astro. Sai dessa, Tafarel. Se você for analisar pelo inglês, não é? E aí, como é que faz? Então, veja bem, o que Constantino fez foi oficializar um dia. Nós não, escute, irmãos, nós não guardamos o domingo porque Constantino oficializou esse dia. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? A gente vai chegar lá, está bem pertinho, para mostrar para vocês vários textos na Bíblia que mostram que Jesus ressuscitou. Porque conforme Paulo, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é o quê? Vã. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos adorando um morto. Porque Jesus
não ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, ele é igual a cada um de nós. Mas, na verdade, Jesus ressuscitou. E aí eu vou mostrar para vocês na Bíblia que ele ressuscitou no domingo, ele apareceu aos discípulos no domingo, a segunda aparição dele foi no outro domingo, 8 dias depois ele esperou, tá certo? Então, a gente vai ver que Paulo, quando ele vai tirar a coleta para levar para Jerusalém, ele vai dizer, olha, no domingo, quando as igrejas se reunirem, então as igrejas cristãs, não é a judaica, gente, as cristãs, desde o começo, tá certo? Elas começaram a guardar o domingo. Mas volto a dizer para você, não julgue ninguém porque guarda o sábado. Se a pessoa quer continuar guardando o sábado, abençoe, ore por ela e diga, olha, quem salva é Cristo, pode continuar guardando o sábado, que eu guardo o domingo. Tá certo? Não tem nenhum problema nisso, não faça diferença. Eu tive um funcionário que eu tive que mandar embora, porque ele faltava toda segunda-feira. Aí eu falei para ele, cara, eu não estou entendendo. Os adventistas guardam o sábado, os batistas guardam o domingo. Você guarda a segunda? Qual é a tua religião? Você falta toda segunda, é a segunda que você guarda, tem que mandar embora, porque era vagabundagem mesmo. Tá certo? Então, você pega, tá certo? E abençoa, porque, volta a dizer, tem pessoas, gente, que trabalham no hospital, pessoas, eu fui militar durante 3 anos, tirei vários serviços dia de domingo. Eu era obrigado a tirar, fazia parte do meu serviço, eu tinha que tirar, eu estava na escala, senão eu seria preso. Nem por isso eu perdi a minha salvação. Então, tem igreja cristã também, que faz do domingo a mesma coisa do sábado. Olha, se você não vier, você perde a sua salvação. Vamos falar outro dia que você não perde. Tá bom? Se você é salvo, você não perde. Se você é salvo para sempre. A salvação é eterna. Ela não depende do seu esforço, ela depende de Jesus. Tá certo? Então, não fique alarmado com isso. Vou parar por aqui, porque eu estou sentindo que vocês estão cansados. Né? Mas a gente vai continuar se vocês quiserem, senão deixa para lá. Eu estou trazendo esses estudos, eu sei que eles são um pouco enjoados, mas assim, para você entender cada um desses mandamentos e entender a sua posição. Eu volto a dizer que eu não quero que você saia discutindo com ninguém. Eu só quero que você esteja tranquilo. E quando alguém perguntar, cara, por que você guarda o domingo? Responda para ele, tá certo? Eu guardo o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Não, mas foi Constantino. Fala para ele, rapaz, Constantino foi imperador em 321. Isso já é o 4º século. Os discípulos já guardavam o domingo no 1º século. Eu não guardo por causa de Constantino. Eu guardo porque eu entendo que a ressurreição de Jesus é maior do que a libertação dos judeus lá do Egito. Foi um grande evento? Foi. Os judeus continuam até hoje guardando o sábado, porque para eles foi o maior evento. Mas os judeus messiânicos, porque existem 2 classes de judeu, né? O judeu que acredita em Jesus como Salvador, como Senhor, é o judeu messiânico, né? Esse judeu não guarda mais o sábado, ok? Por isso que os outros judeus às vezes não gostam muito deles. O judeu raiz, o judeu que não aceita, não é que ele não crê em Jesus, gente. O judeu, todo judeu, ele crê. Ele não crê que Jesus é o Senhor, ele não crê que Jesus é o Salvador, ele crê que Jesus é um profeta. Tá certo? E não é isso. Você crê que Jesus é um profeta, não salva você. O que a Bíblia diz? O que salva você, se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o quê? O Filho de Deus, você está salvo. Você tem que crer isso. E um dia os judeus vão se arrepender e eles vão crer, porque eles verão o Senhor Jesus, que quando o Senhor Jesus voltar, os pés de Jesus vão tocar o Monte Sião, que é lá em Israel. E eu espero que quando isso acontecer,
nós estejamos ao lado de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele virá e nós estaremos com Ele nos ares. Vai ser tão lindo, né? A gente ser levados pelo Senhor Jesus Cristo. Os que estiverem vivos, tá certo? Os que estiverem mortos, a Bíblia diz, ressuscitarão. Alguns me perguntaram esse dia: pastor, e quem morreu afogado e nunca acharam o corpo? Quem morreu no incêndio? Hoje eu estou para complicar a vida de vocês, né? Quem morreu no incêndio e foi totalmente torrado, como é que faz? Gente, esquece o corpo terreno. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão com um novo corpo, tá certo? Essa pessoa que morreu, e pode ser que alguém esteja aqui, né? Não vamos brincar com isso, né? Essa pessoa que morreu de um desastre, não foi encontrado, ou afogado, escute, a alma dela continuou a viver depois da morte. O que acabou foi o corpo. A sua alma viverá para sempre. Escute isso para a gente ir para casa. A sua alma viverá para sempre, ou no céu ou no inferno, mas ela não morre, tá bom? Dentro do caixão está seu corpo, a sua alma não está mais ali, ou seu espírito, né? Que às vezes chama alma, às vezes chama espírito. Ela está ou com Deus no céu, ou está, infelizmente, no sofrimento. Esse negócio de alma que aparece por aí é o Ricardão, tá bom? A alma não anda por aí. Eu morei bem pertinho do cemitério São João Batista. Eu morei no Beco do Macedo. Eu namorava escorado no vou falar isso, a Betel fica brava. Eu namorava escorado no muro do cemitério. Tá certo? Terminava o culto, eu era de uma igreja lá no Beco do Macedo, terminava o culto, isso faz muitos anos, né? A gente ia namorar lá perto do cemitério, tinha um cara que vendia quicão, a gente não tinha muito dinheiro, pagava quicão para a menina, depois ia namorar lá, escorado no muro lá. Nunca vi nenhuma alma, a não ser a gente mesmo, né? Não tem alma andando por aí, para com esse negócio. Eu vi uma alma, pastor, tome cuidado. Se não era a alma, não, era o Ricardão que estava por lá perto da tua casa. Brincadeira, tá bom? Mas a alma não anda por aí, tá bom? As almas estão no seu lugar e as almas também não voltam. Não creia na reencarnação. Porque qual é o propósito da reencarnação? Isso é doutrina, tá, gente? A reencarnação é o seguinte: você não atingiu o nível de entrar no céu. Quem crê na reencarnação, certo? Então, o que vai acontecer aqui no Brasil, tá? O que vai acontecer com você? Você vai voltar, se é a doutrina espírita, para você purgar os seus pecados, ou seja, você vai voltar até você ser uma pessoa melhor. Então, você já viu, tem criança que nasce, a pessoa fala, não, essa criança aí é a reencarnação de fulano de tal, porque ele faz isso, ele é inteligente, ele é isso, certo? Lá na Índia é diferente, que lá é a transmigração, pode voltar num animal. Aqui, tá certo? Voltará numa pessoa. Isso cai por terra, irmãos, nem precisa a Bíblia, porque na Bíblia está escrito assim, ó, olha como está escrito na Bíblia. Ao homem, homem aí é homem e mulher, está destinado, Hebreus 9, 27. Se quiser conferir, bota aí na tela esse verso, é importante. Tá? Eu estou dando um bocado de ensinamentos hoje, né? Ó. E assim como cada pessoa, está na NVT, tá, nas outras está o homem, né? Ó, e assim como cada pessoa está destinada a morrer quantas vezes? Uma só vez. Se você morre só uma vez, você não pode voltar e ficar morrendo. Está entendendo? Mas deixando a Bíblia de lado, né? Porque aí tá, morre uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Esse juízo não é o juízo final. É o juízo de cada pessoa. Você morreu, ou você vai para Deus, ou não vai. Um dia todo mundo vai estar reunido num lugar, e a Bíblia diz, esse será o julgamento final, que todo joelho fará o quê? Se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Esse é o julgamento para todas as
pessoas. Não vai haver oportunidade de arrependimento, mas a pessoa vai se dobrar e vai dizer: era Jesus mesmo e eu perdi a oportunidade. Então, olha só, deixa a Bíblia de lado e não dá certo a reencarnação. Por quê? Se cada pessoa que voltou para ser melhor, ok? Como é que o mundo está pior? Está doido? Os espíritos ficaram doidos? As almas ficaram doidas agora? E outra coisa, se a reencarnação é verdade, tem alguma coisa errada, sabe? Porque nasce mais gente do que o quê? Morre. E aí, como é que faz? Então, a gente é tranquilo, irmão, tá bom? Fica tranquilo. Eu não quero que você morra. Aproveite a vida. Glorifique ao Senhor. Mas se você for, fica tranquilo. O Senhor te receberá. Você não vai ficar perambulando por aí, tá certo? De vez em quando tem até crente: pastor, sabe, a minha mãe apareceu. Não foi ela. Eu estou te falando, não foi ela. Entendeu? Não foi ela. O inimigo pode se transformar até num anjo de luz. Então, se sua mãe tinha Cristo, está na glória. Você vai para ela, ela jamais virá para você. A minha já foi. E eu, um dia, vou para ela. Ela não virá mais para mim. Ela está na glória. Tá bom? Então, pare de ter medo. Está escuro, faltou energia. Meu Deus! Né? Quando a gente velava corpo aqui, agora era no outro auditório, eu ficava preocupado com isso, sabe? Porque tem pessoas que falam assim: cara, não vou mais para a igreja não, porque toda vez que eu vou, eu vejo aquele corpo. Se for assim, irmãos, as funerárias, como é que faz? Quantas almas devem aparecer nas funerárias? Mas vocês já viram alguma? Tem morto toda hora lá. Então, não estamos mais nesse naipe. Agora você é liberto. Para com isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus.